estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Cris, da área de linguagens. E no dia 20 de novembro, no Brasil, nós celebramos o Dia da Consciência Negra. E essa temática nós vamos trabalhar durante esses roteiros. E para melhorar nosso aprendizado, hoje nós vamos trazer uma convidada especial, a professora Deise. Ela é especialista nessa área. Obrigada. Então, com vocês agora, a professora Deise. Olá, estudantes. Eu sou a professora Deise, eu sou especialista nas questões raciais, estudo esse tema há bastante tempo e eu agradeço o convite das minhas colegas, também professoras, e aqui eu vim para somar com um brilhante trabalho que vem sendo realizado pelas nossas colegas durante esse tempo de trabalho aqui com vocês. Nosso Tocantins, ele é um estado que tem mais de 70% da sua população autodeclarada negra para o IBGE. E não só o Tocantins, o Brasil, ele tem um contingente populacional de população autodeclarada negra mais de 50%. Mais de 50% da população é autodeclarada negra. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a contribuição das culturas negras, ela está muito para além só das questões étnicas. Então, o Brasil, ele recebeu, no período colonial, escravagista, uma quantidade expressiva de negros africanos em condição de escravidão. Então, foram cerca mais de 4 milhões de pessoas em situação de escravidão, e a gente tem que diferenciar um pouco os nossos discursos, e eu peço que a gente comece a perceber isso, de que não são pessoas que são escravas, são pessoas que foram expostas em situação de escravidão. Então, o país ele recebeu mais de 4 milhões de africanos de diversas etnias, diversas composições étnicas, diversas linguagens, diversos idiomas, e aí a gente está falando com profissionais da área da linguagem, como isso impacta na nossa forma de falar, como isso impacta na nossa forma de ser. Esse processo escravagista no Brasil, legalizado pelo Estado brasileiro, colonial, naquele contexto, durou mais de 300 anos. Então, essa população em condição escrava, somada às populações indígenas que já estavam no Brasil, elas contribuíram não só nas questões populacionais do Brasil, mas muito além do que isso. Então, naquele período escravagista, no país nós tivemos vários focos, O Brasil ele era dividido e essas pessoas eram tratadas como coisas. Os descendentes de africano e os africanos no Brasil eram tratados como coisas, eram vendidos, eram traficados, eram o trabalho forçado. Se não acontecesse ali da forma que deveria ser, eles eram açoitados, nos pelourinhos, eles eram mortos, eles eram assassinados, eles eram pegos de volta aí pelos capitães do mato. As mulheres, elas precisavam produzir e procriar as crianças para que elas, de fato, continuassem ali produzindo e sendo escravas, Então, esse processo, ele durou mais de 300 anos. No entanto, naquele contexto, existiam as casas grandes, e onde é que ficava, onde é que a concentração dessa população negra escravizada africana? Elas eram divididas em Casa Grande e senzala. Então, esse lugar da senzala era o lugar que era destinado, o único lugar que era possível a população africana escravizada naquele momento se sociabilizar. No entanto, esses processos, eles não se deram de forma pacífica. Nós tivemos as grandes insurreições, as grandes revoluções brasileiras, que foram as comunidades
quilombolas. O que eram os quilombos, né? Que era exatamente esse sonho de liberdade. Então, essas pessoas, elas foram desapropriadas, desterritorializadas no seu seio familiar, da sua forma de ver, de tudo que já tinham construído. Então, o Brasil, por exemplo, ele recebeu não, né? Ele trouxe, aportaram aqui reis, rainhas. O continente africano, ele era extremamente evoluído, né? Do ponto de vista do minério, do ponto de vista da economia, do ponto de vista das universidades. Então, tudo isso num processo de colonização, isso foi desmembrado. E essas pessoas que vieram apenas com a roupa do corpo, que nem com roupa vieram, elas produziram, elas conseguiram ressignificar desde o processo, né, no navio negreiro, desde o processo do navio negreiro, e ali eles já conseguiram construir as suas irmandades, e ali eles conseguiram ali, né, desde o processo do navio negreiro, construir estratégias de sobrevivência. E aí eu falo de estratégia de sobrevivência para a gente entender o porquê que a gente comemora o dia 20 de novembro, ou relembra, como a professora Cris falou aqui com vocês. Então, esse processo de colonização, ele não se deu de forma pacífica, né? Os negros africanos, eles construíram estratégias de reconstrução do continente africano e essa ideia de liberdade, que eram o quê? Os quilombos. Então, esse processo desses 300 anos, ele não se deu de forma pacífica. Então, os quilombos, eles foram essas unidades organizacionais que juntaram, né? Os negros, as mulheres, os indígenas, os homens brancos pobres. Então, não é só mais assim, essa ideia de liberdade, essa ideia de sociedade, então, de uma sociedade livre. Então, onde houve escravidão, houve resistência. Então, o símbolo dessa resistência, um dos maiores símbolos dessa resistência, foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares foi um quilombo dos mais importantes que nós tivemos no Brasil, um dos mais significativos, não o único, que fique bem claro, né? O único quilombo no que existiu no Brasil, mas foi o mais proeminente. Então, o Quilombo dos Palmares chegou-se a ter mais de 200 mil pessoas. E aí, pensando que eles saíram desse processo de escravidão, de escravização, para se tornar pessoas livres. Então, conseguiram organizar ali mais de 200 mil pessoas, com regras próprias, com sociabilidade, com técnicas próprias, e aí as crianças, os homens, né? Claro, a partir das regras sociais, as novas regras sociais estabelecidas. Então, a gente entende que essa liberdade, nós estudiosos, nós pensadores, nós educadores, nós não compreendemos, a partir desse senso crítico que a gente construiu na sociedade brasileira, que essa liberdade dos negros brasileiros, ela não foi dada, né? Ela não foi alçada a partir do dia 13 de maio. Em contrapartida, o dia 20 de novembro, ele é sim uma data que representa toda essa magnitude de resistência e de não apagamento, né, da contribuição negra africana nesse território, apesar dos processos, né, de escravização, apesar dos processos, né, de estupro, apesar de todos os processos de violência que eram naquele momento legalizadas. Hoje já não é bem assim, mas naquele momento foi. Então, hoje tem um conceito que é bastante necessário que a gente entenda, que é o racismo estrutural. Ora, nós estamos num país com 500 e poucos anos e que mais da metade dele foi a base escravocrata. Então, nós temos 300 anos de escravidão. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Socialmente, hoje, o que isso significa na contemporaneidade? Isso significa que a maioria da população hoje, ela não negra, né? Ela não tem um estudo adequado. E aí eu gostaria que vocês se percebessem nesse contexto
sabe? Se percebessem nesse contexto, de olhassem nesse vídeo agora que eu estou olhando para vocês e falando com vocês, que vocês olhassem e pensassem, como é a estrutura da minha família? Como é a minha estrutura social? De onde os meus pais vêm? Qual é o nível de escolaridade que os meus pais têm? Eles são negros? Eles são indígenas? Que condições sociais, educacionais, de saúde, de emprego, de empregabilidade, de formação profissional essas pessoas tiveram? Isso a partir da realidade de vocês, tem um nome e sobrenome, chama-se racismo estrutural. Né? Isso é um ponto. E com relação também, porque tem esse lugar comum de que a nossa contribuição, ela não é só, a gente tem, né, samba, a gente construiu, né, o samba, nós construímos, eu digo nós, os descendentes de africanos nesse país, o samba, a capoeira, as comunidades tradicionais de terreiro, os próprios quilombos, que eram outros tipos de sociedade também. Então, mesmo com todo esse processo escravocrata, a população negra brasileira resistiu e vem resistindo a esses embates, essas investidas contra os africanos e agora, nesse novo contexto, contra os descendentes de africanos. Então, no Brasil, que são os negros brasileiros. Então, o movimento negro brasileiro, o movimento negro organizado, que surgiu a partir das comunidades tradicionais quilombolas, que surgiu a partir das comunidades de terreiro, que surgiu a partir do samba enredo, a partir das escolas de samba, que surgiu a partir de uma comunidade negra recente, que é a cultura hip hop. O que é a organização da cultura hip hop? Então, nós precisamos compreender esses espaços como os espaços de resistência a essa dinâmica que mesmo com os processos que nós tivemos avançando, né? A Constituição Federal de 1988, que é a nossa Constituição cidadã, que é a mais humanitária de todas elas, lembrando que nós já tivemos 7 constituições, e muitas delas, em questões legais, impediu o acesso, né, a votar, o negro a ter acesso à educação, o negro ter acesso à saúde. Então, essas conquistas, elas se deram a partir das questões organizacionais do movimento negro. Então, o movimento negro contemporâneo, ele vem batendo nessa tecla da importância do 20 de novembro para a sociedade brasileira como um todo, seja branco ou não branco. Então, a nossa contribuição, a contribuição dos africanos no Brasil, elas não são apenas para a população autodeclarada negra, mas para toda a população brasileira, independente se a pessoa tem um fenótipo branco, independente se a pessoa é índia, independente se a pessoa vem de outro estado, de outra nação para cá, porque todas as pessoas, e é um direito humano, é um direito universal, tem um direito de ir e vir. E isso de ir e vir, se tiver liberdade. Agora, se foi na condição que vieram, e existe, né, já é um crime, foi na verdade, né, foi considerado um genocídio né, genocídio, acho que é uma palavra importante, é um conceito importante aí, que as nossas professoras podem detalhar para vocês no decorrer das aulas, dessas aulas e das que forem necessárias. Então, a gente precisa, nós aqui, nós educadores, vocês, na situação em que estão, ter um pensamento crítico e reflexivo de como a escravidão negra brasileira, ele impacta no nosso cotidiano, ele impacta na nossa vida, e o 20 de novembro, que foi uma demanda do movimento negro, confrontando essa data oficial do dia 13 de maio, dessa libertação dada pela princesa Isabel, ele questiona e fala que o dia 20 de novembro, ele precisa ser celebrado a memória do grande líder, o Zumbi dos Palmares, muitos falam rei Zumbi dos Palmares, para a população brasileira. E a população brasileira. E aí nós temos essas datas, né, que são datas marcantes, que é o 20 de novembro, que está em todo o calendário escolar. E eu quero falar para vocês que não é só vocês que estão estudando sobre isso, todas as escolas
do Tocantins, todas as escolas do Brasil, elas debatem esse assunto nessa data, porque foi uma conquista do movimento negro brasileiro para a gente conseguir entender que a escola também é lugar de a gente se ver positivamente, não só nesse lugar de escravidão, como foi ensinado para nós em algum momento da nossa vida, né? Em algum momento da nossa vida a gente foi ensinado que o nosso lugar era a marginalização. Em algum momento da nossa vida foi ensinado que o nosso lugar, o único lugar que a gente poderia conseguir era um subemprego. Foi ensinado para nós, apesar da escravidão, que o nosso lugar era limpando o chão. Então, esse racismo estrutural, ele vem sendo não só questionado, mas ele também vem sendo confrontado pelas organizações sociais e até mesmo pelo próprio Estado. Então, quando o Estado ele assume e propõe políticas públicas, né? Seja na educação, seja na cultura, seja no turismo, seja no trabalho, que a gente sabe, né, que muitas pessoas, muitos de nós sofremos racismo também em ambiente profissional, em ambiente de trabalho. Então, o Estado brasileiro é pressionado pelo movimento negro, ele avança nas políticas públicas. O que são políticas públicas? Políticas públicas são ações governamentais que podem ser estadual, municipal ou federal, que visam resolver um problema social. Então, se tem muita gente desempregada, o Estado ele tem que desenvolver políticas públicas de trabalho, emprego e renda. Se tem na educação, se tem um índice maior de meninos e meninas negras, o Estado precisa entender que ele precisa resolver aquele problema. A partir da data de 300 anos do assassinato do líder Zumbi dos Palmares, organizou a marcha em Brasília, que reuniu mais de 30 mil pessoas em Brasília. Então, o então governador presidente Fernando Henrique Cardoso, ele assumiu, ele reconheceu, e a partir disso também o governo brasileiro ele vem adotando diversas medidas para reparar uma situação, uma dívida histórica com o negro brasileiro e com os descendentes de africanos nesse território. Então, a partir desta dívida histórica, desse entendimento que o Estado brasileiro tem uma dívida histórica com a população negra e com os descendentes de africanos nesse país, é que surgem políticas, né? Como o dia 20 de novembro, para a gente ver como uma imagem positiva e não negativa, e entender o que é o quilombo, entender o que é o samba, entender que é o que as professoras vão dizer para vocês aqui, entender que o nosso passado, ele não é apenas da perspectiva escravocrata. Nós temos um legado para esse Estado brasileiro que é imensurável. E vocês, nós sabemos disso. As nossas formas de resistir, ela está para além do Estado. Está muito além. Tem até um canto, né? Que Faremos Palmares de Novo, né? Do movimento negro e diversas organizações sociais que sempre remontam quando há algum momento de dificuldade, como há um momento de crise, como a gente viu agora recentemente com a Covid-19. Acho que é um dado que a gente precisa levar e avaliar, né? Avaliar do ponto de vista de como o racismo institucional ele incide, por exemplo, na área da saúde. Mais de 60% da população que morreu de Covid era a população negra. E por quê? Então, se a saúde ela é precária, se a educação é precária, no sentido de que eu não conseguir receber um comando, não conseguir processar uma informação, né, de ler o código, nós estamos numa área de linguagem, de ler um código, interpretar esse código, a gente vê um problema de educação. Se a gente não tem um mínimo de saneamento básico, como é que a gente vai lavar as nossas mãos? Se a gente arrimo da nossa família, e aí lembra lá que eu perguntei, né? Pedi para vocês verem, pensarem, a minha família, como é a história da minha família? De olhar para mim, né, de pensar o nível de escolaridade. E se a gente não tem, e se nós temos um nível de escolaridade baixo, e a gente tem que sair para trabalhar, isso significa que,
né? As pessoas que mais foram atingidas direta e indiretamente pela ingerência ou não gerência do Estado, nesse novo contexto, foram as pessoas negras, foram as pessoas pobres e de periferia. Então, a primeira pessoa que morreu no Brasil de Covid foi uma empregada doméstica, foi uma mulher negra. Foi uma mulher negra que trabalhadora doméstica, que os seus patrões vieram aí da Itália. Então, então, a gente vê todos esses avanços, mas, no entanto, a gente ainda consegue enxergar os malefícios, essas mazelas que esses mais de 300 anos de escravidão, eles estão aí na nossa sociedade. Então, eu gostaria que a gente pensasse, né, com bastante carinho nesses contextos. Eu gosto de trazer não só o nome, né, de Zumbi dos Palmares, mas eu gostaria também de trazer o nome de Dandara dos Palmares, mas eu também gostaria de saber trazer para vocês o nome do Silvio de Almeida, eu queria trazer para vocês Kabengele Munanga, eu queria trazer para vocês também o nome de Jamila Ribeiro, de todos esses pensadores, Ivan Costa Lima, Jerussi Romão, Henrique Cunha Júnior, Joselina da Silva, todos esses pensadores intelectuais orgânicos do movimento negro ou não, estão aí fazendo esses pensamentos, produções intelectuais, artísticas, de todas as formas, né, porque a gente consegue estar em todas as formas, em todos os lugares, criando repertório, criando produções intelectuais, criando filosofia, cuidando dos nossos, cuidando das nossas comunidades. A gente que é preto, né, nesse país sabe que nós temos a nossa solidariedade entranhada na nossa forma de falar, na nossa forma de fazer. Não é à toa que nós conseguimos aí organizar várias comunidades quilombolas no Brasil inteiro. Não só no Brasil, mas também no mundo inteiro, mas nesse contexto que a gente está falando aqui, na sociedade brasileira. Então, onde teve escravidão, teve resistência. Onde teve escravidão, teve resistência. Então, eu gostaria que nós saíssemos dessa aula, desse contato, pensando, muito reflexivo, de como o Estado brasileiro, de como o racismo brasileiro, ele incide, ele interferiu nas nossas vidas, e mais do que isso, nós precisamos também ter a dimensão do papel do como nós chegamos até aqui, para ter, por exemplo, a Lei 10.639, que obriga o Estado brasileiro a trabalhar positivamente as questões étnicas, tanto das questões indígenas como das questões negras, história, cultura africana e afro-brasileira. A Lei de Cotas também é uma conquista do movimento negro para acesso. Nós estamos aqui, né, no nível da educação básica, mas eu sei que vocês também vão sair desse espaço, assim como o Malcolm X também saiu desse espaço e foi um grande intelectual, foi uma grande referência do movimento negro americano. Ele também conseguiu, a partir de quê? A partir da educação. Esse é o ponto. A grande perspectiva de mudança e estrutura social que nós temos é a educação. Então, eu gostaria de convidar vocês a frequentarem, se puderem, em algum momento, as bibliotecas, que vocês procurassem esses autores, que na biblioteca de vocês, se possível, quando possível, eu sei que é um direito que se tem, procurar estudar, instrumentalizar para essa importância, que não é só uma data de comemoração, é uma data de reflexão, para que a gente consiga sair mais e melhor de onde quer que a gente esteja. E não está fácil, mas com certeza, por Zumbi, por Dandara e por todos os intelectuais que fizeram por nós avançaremos social através dos processos educacionais, que essa, de fato, é capaz de nos emancipar intelectualmente, socialmente e economicamente. E muito obrigada, e mais uma vez agradeço o convite das professoras.